E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um guia bem prático sobre como reconstruir a vitalidade e a confiança masculina. O foco aqui são ações que podem ser implementadas a partir de hoje mesmo. Olha só que frase de impacto para começar. A fonte já joga na mesa um assunto que é super comum, mas que pouca gente fala abertamente, né? Uma questão que afeta homens de todas as idades, mas que muitas vezes fica escondida. E aqui vem a grande virada de chave que o material propõe. E se a resposta para isso tudo não for nenhum segredo guardado às 7 chaves? E se for algo que pode ser literalmente reconstruído? A ideia central é essa. É algo totalmente alcançável, com base em atitudes práticas do dia a dia. Beleza, então. Para começar, vamos entender direitinho que problema é esse, segundo a visão da fonte. Então, o material aponta alguns sinais bem claros. Cansaço constante, libido em baixa, ereções que já não são como antes, falta de firmeza. E junto com isso vem a insegurança, a ansiedade de performance, aquele medo de falhar. O ponto-chave aqui é que a fonte não trata isso como uma falha pessoal, sabe? Mas sim como um alerta, um sinal de que o sistema do corpo está precisando de um ajuste. E olha que interessante essa comparação. De um lado, a visão comum que trata a questão como um sinal de fraqueza, de envelhecimento, quase como uma sentença. Do outro, a visão da fonte, que muda completamente o jogo. Não é fraqueza, é um sinal para mudar. Não é uma perda permanente, é algo que pode sim ser reconstruído. Basicamente, tira o peso da vergonha e coloca um chamado para a ação no lugar. Certo. Então, se o corpo está mandando um sinal, para onde ele aponta? É aí que a fonte apresenta uma estrutura bem simples, com tudo conectado. A ideia central é genial de tão simples. A vitalidade masculina se sustenta em 3 pilares. O corpo, que envolve hormônios e saúde vascular. A mente, com estresse e confiança, e o estilo de vida, que é nutrição, sono, exercício. Pensa nisso como um banquinho de 3 pernas. Se uma delas ficar bamba, a estrutura toda balança. Agora vamos dar um zoom no primeiro pilar, o do corpo, para entender a mecânica por trás disso. E o foco aqui vai ser em 2 hormônios que são peças-chave nesse quebra-cabeça. O primeiro é a testosterona. A fonte usa uma analogia perfeita. É o motor do corpo masculino. É ela que está por trás da libido, da energia, da massa muscular, daquele impulso mental para fazer as coisas acontecerem e, claro, da firmeza das ereções. É o combustível, basicamente. E se a testosterona é um motor, o cortisol é o freio. Sabe o hormônio do estresse? Então, ele é o antagonista direto da testosterona. Ele não só bloqueia a produção dela, como também drena a energia do corpo. É como tentar acelerar com o freio de mão puxado. Fica claro aqui esse cabo de guerra, né? De um lado, a testosterona, o motor, tentando construir libido, energia, confiança. Do outro, o cortisol, que a fonte chama de o ladrão, fazendo exatamente o oposto, bloqueando a testosterona, reduzindo o fluxo sanguíneo e alimentando a ansiedade. O grande problema, segundo o material, é que o nosso estilo de vida moderno, com estresse o tempo todo, deixa esse ladrão agir livremente, roubando o combustível do motor sem parar. E isso nos leva direto para o pilar do estilo de vida. Aqui é onde a coisa fica prática. É a caixa de ferramentas que a fonte oferece para a gente, de fato, reabastecer o motor e, ao mesmo tempo, pisar no freio do estresse. Na parte da nutrição, o guia é bem direto ao ponto. De um lado, os alimentos que constroem, que ajudam, carne vermelha, ovos, peixe, abacate, azeite, nozes, brócolis, espinafre. Do outro lado, os que, segundo a fonte, matam a potência, açúcar, processados, refrigerantes, frituras e álcool em excesso. A lógica é simples, focar no que ajuda o corpo a produzir hormônios e cortar o que causa inflamação. E quanto ao treino, a dica principal não é sobre quanto tempo se passa na academia, mas sobre a intensidade. São 3 passos. Primeiro, focar em exercícios compostos, aqueles que trabalham vários músculos de uma vez, como agachamento e supino. Segundo, manter o treino intenso e curto, ali na casa dos 45 a 60 minutos. Isso maximiza a testosterona sem disparar o cortisol. E terceiro, adicionar treinos intervalados de alta intensidade, o famoso HIIT, para dar um gás na circulação e na produção hormonal. Mas não é só comida e treino. O material bate muito na tecla de outros hábitos que são a base de tudo. Coisas que não dá para negociar. Priorizar de 7 a 8 horas de sono de qualidade toda noite. Pegar um solzinho uns 10, 20 minutos por dia pela vitamina D.
Manter o corpo hidratado, bebendo bastante água e, claro, aprender a gerenciar o estresse, seja com respiração ou pausas curtas durante o dia. Ok, é bastante informação, né? Para não ficar só na teoria, a fonte organiza tudo num plano de ação de 30 dias. A ideia é transformar todo esse conhecimento em hábitos de verdade, de forma consistente. E o plano é dividido em 4 semanas, cada uma com um foco específico. Na semana 1 é o detox, limpar a dieta, cortar açúcar e álcool, beber mais água e focar no sono para dar um reset no corpo. Na semana 2, o foco é construir hormônios. Aí entra o treino de força e nutrientes importantes como zinco e vitamina D. A semana 3 é para dominar a mente, aplicar técnicas para reduzir o estresse e o cortisol. E finalmente, na semana 4, é a hora de consolidar, transformar tudo isso em rotina para que os novos hábitos se tornem automáticos. É um passo a passo para que a mudança não pareça uma montanha impossível de escalar. E se tem um número para guardar de tudo isso, é este aqui, 70%. Segundo a fonte, 70% de toda a testosterona que o corpo produz num dia é fabricada durante o sono profundo. Isso só mostra o poder absurdo das coisas básicas, né? Às vezes a solução está em algo tão fundamental quanto uma boa noite de sono. No fim das contas, a mensagem que fica é essa. A vitalidade masculina não é uma questão de sorte, não é algo que depende só da genética ou do acaso. É, na verdade, o resultado direto do estilo de vida que se escolhe construir. Uma consequência da soma de pequenas atitudes feitas de forma consistente dia após dia. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? O conhecimento, como este que a gente viu aqui, é o mapa, mas é a ação que faz a jornada acontecer. Fica a pergunta no ar: qual seria o primeiro passo?